Seja bem-vindo, meu amigo. Rogério. Que beleza. Que coisa boa. Tudo, Deixa eu ver aqui. tudo bem, não é? Tudo certo, meu amigo. Será que eu posso colocar ele nessa posição? Não, né? Tem que ser aqui na. Olha, eu experimentei, né? Assim como você, sou marinheiro de primeira viagem, nessa coisa de live. Inclusive, meu filho Nessa ficou. plataforma. Pois é, meu filho ficou louco para fazer uma live comigo depois dessa. Eu já garanti que faria uma live com ele depois dessa. Eu assumi um compromisso impossível de quebrar. Rapaz, que beleza, viu? Que maravilha. Aproxima, né? Aproxima as pessoas, vamos nos aproximando dos colegas É verdade. e, e aqui improvisando, né? Tendo os sustos. Vai funcionar, não vai? Porque eu tinha feito umas duas lives no Zoom, mas no Instagram não. Mas foi tudo muito simples, né? Muito simples. Não, e o bom é que depois que a gente faz uma primeira vez, vira craque, né? Estou vendo muita gente Eu acho que o conhecida. som tá bom, Perfeito, a imagem tá boa. perfeito. Eu escuto perfeitamente. Perfeitamente. Olha. Temos vários nossos amigos já aqui nos prestigiando com a sua atenção a nosso bate-papo. Né? Quero, inclusive, já tomando a dianteira, né, agradecer a todo mundo que já está presente na sala. Né? Esperamos, inclusive, que mais pessoas acessem a sala. Né? A nossa ideia é realmente, enfim, mostrar o que a Rejuf vem fazendo, o que é a Rejuf. Né? Eu, particularmente, né, e aí creio que nosso amigo Bianu vai também apresentar suas palavras, mas eu sou muito agradecido à Rejuf pelo convite, pela honra de estar aqui ao lado de um amigo que conheço não tem menos de 20 anos, não. E uma oportunidade como essa é imperdível. Bianu, tem gente falando que seu áudio está baixo. Deixa eu subir aqui. Pronto. Será que melhorou agora? Eu não sei se você está usando o microfone Não, embutido. não. Eu tô usando o iPad, só que eu levantei o volume, eu acho que talvez tenha funcionado. Talvez pelo fato de ser o microfone embutido, a distância do microfone esteja né, gerando uma perda. É. Mas temos várias presenças muito, muito bacanas, agradeço já imensamente. Estou vendo que está entrando muita gente, nós começamos aqui com 23 pessoas, já temos 40 pessoas. Parece. Essa conversa, né, para quem já está na sala, essa conversa fiada não é de graça, a gente está realmente esperando chegar mais gente. Tudo friamente calculado. E testando a técnica, ver se está tudo bem, né? Aqui tem que ser no ar, né? Ah, exatamente. Não, e como se diz, televisão ao vivo, né? Pode acontecer de tudo. Também eu li aqui, Bianu, que sua câmera não estaria centralizada para quem está assistindo ao vídeo. Talvez um pouquinho mais baixo. O problema é a posição aqui do iPad, sabe? Eu acho que eu não tenho como remediar isso, não. Entendi. Eu estou Se usando. ele pudesse ficar na horizontal, assim, eu acho que melhoraria. Entendi. Eu estou usando um pedestalzinho também. Deixa eu ver se melhora, mas aí vamos ficar de cabeça para baixo. Dá não. Tem que ser assim mesmo. Beleza mesmo. Bem, eu quero, né, fazer uma apresentação. Né? Já agradeci a todos que entraram na sala. E eu digo, sinceramente, a minha enorme satisfação de estar aqui é, sobretudo, por compartilhar de um colega que eu admiro, de um profissional que conheço há muito tempo, é um modelo de profissional, e eu espero que, enfim, para todos nós, não apenas para vocês que nos assistem, para todos nós seja uma experiência muito bacana de compartilhamento de conhecimento, enfim,
de uma conversa que possa ser esclarecedora para todos nós. A ideia, nós já conversamos, a ideia não é que isso seja uma palestra, é realmente um bate-bola sobre um tema muito interessante, seja para quem está no começo, né, para os aprendizes de feiticeiro, tanto quanto para os feiticeiros já de longa data. A ideia é que nós possamos fazer aqui um bate-bola de um tema muito interessante e, sobretudo, que nos afeta imensamente no ponto de vista profissional, mas que também, eu diria que afeta a vida de cada um no próprio dia a dia. E aí, sim, ninguém melhor do que nosso amigo Bianot para falar disso, que não apenas é juiz federal e, portanto, faz da interpretação jurídica prática diária dele, mas também é professor, é doutor em Direito, tendo estudado exatamente isso. E enfim, não vou fazer propaganda de corpo presente, tenho aqui o livro dele para provar que conheço da prosa de meu amigo, e sei que ele, com certeza, nos falará, nos falará algo muito interessante acerca do tema. Mas eu falei demais, né? Creio que essa minha conversa já se estendeu demais, eu creio que já tenhamos aí uma boa quantidade de pessoas na sala, e eu vou passar a bola para nosso amigo, meu querido amigo Bianot. Fique à vontade. Boa noite, Rogério. Eu agradeço as suas palavras, assim, fico mesmo emocionado, né? Eu estava pensando hoje que nós entramos na Justiça Federal quase no mesmo mês, acho que a diferença de 2, 3 meses. Vamos completar 15 anos de magistratura e de amizade outros anos, alguns anos, como você falou aí, desde os tempos da faculdade. Então, estar aqui com você é uma honra e uma satisfação. A gente tem que ir direto ao ponto, porque as pessoas também não estão, né, aqui para ouvir as nossas considerações pessoais um pelo outro, mas eles são importantes de qualquer maneira, porque cria o enlace, né, necessário para esse bate-papo. Eu queria agradecer também o convite do nosso colega, nosso amigo Jorge André, de Mádia, da Rejuf, de Liz também, minha colega Liz da Rejuf, que estão aí movimentando, né, os colegas todos em torno de temas variados. Tivemos a live do Chiquinho, eu assisti, não na hora, porque não pude, depois assisti que está gravado, fantástico. E é esse o propósito, né? O tema que a gente ficou de tratar hoje foi sobre os limites da interpretação. E aí colocamos mais um complemento do juiz, né? Porque realmente há uma diferença quando o juiz interpreta o direito dos outros atores, digamos assim, do direito. Porque o juiz ele não tem estratégias para vencer debates e demandas, né? O compromisso do juiz é sempre em aplicar o direito da melhor forma possível, embora nem sempre nós consigamos. Então, o tema é árduo, é espinhoso. A ideia foi a gente bater um papo mais leve sobre o assunto e tratar de algumas ideias que estão no meu livro. Eu gostaria de começar lembrando um episódio pitoresco, né, tanto da nossa vida política, como também do próprio Supremo Tribunal Federal, que foram os episódios relacionados à revolta da vacina, do início da nossa República, a República Velha, lá nos idos de 1903, 1904. Por que isso? Porque eu gostaria de lançar a primeira ideia da interpretação. A interpretação, ela é sempre a tentativa de nós fazermos uma ponte entre a realidade e a verdade, que são conceitos filosóficos variadíssimos, sempre condicionados. Nós estamos sempre envoltos nos nossos contextos, circunstâncias e limitações, de modo que, para o juiz também sofre desse mesmo drama, de se posicionar interpretando a realidade em busca de uma verdade. E que fatos seriam esses? É bem rápido, eu queria falar, mas nossos colegas, a maioria, todos sabemos, né?
eu vou colocar duas personagens em jogo aqui. O Oswaldo Cruz, médico sanitarista, e o Rui Barbosa, que é um exemplo de jurista, né? Sempre muito citado nos discursos da nossa área. Pois bem, houve um habeas corpus julgado no STF em 1905, mas se referia a um caso de 1903, alusivo à febre amarela. Né? A revolta da vacina teve como núcleo a varíola, mas ali nós tínhamos problemas, ali naquele início da República, de febre amarela, de peste bubônica e de varíola. Esse caso era de febre amarela, porque instituiu-se uma norma que determinava o acesso de agentes públicos nas casas das pessoas de forma compulsória para ali exterminar os mosquitos. Era chamada Brigada Mata Mosquito. E ali, naquela altura, o Supremo Tribunal já foi demandado. E a discussão era a mesma de hoje, muito parecida. Ali se dizia, olha, ninguém acreditava, a população não acreditava que um mosquito pudesse ser vetor da doença. E o Supremo Tribunal Federal concedeu o habeas corpus, impedindo que os agentes entrassem na casa da pessoa, em homenagem à proteção ao domicílio, à inviolabilidade do domicílio. Veja que o Supremo acabou mostrando um erro histórico, porque, de fato, o mosquito ele era o transmissor, e a pessoa não podia impedir que os agentes ingressassem ali, porque era uma questão de saúde pública. Mas, aqui a dificuldade, o juiz é um homem do seu tempo, pode estar submetido às mesmas dúvidas, limitações que qualquer um da população. E, especificamente, com relação teve também a peste bubônica, eu gosto desse episódio para lembrar o seguinte, que Oswaldo Cruz ele instituiu um cargo que era os chamados compradores de rato. Porque esse não era o mosquito, era o rato que transmitia. Né? E aí o governo brasileiro passou a comprar rato por R$300. Mas o que as pessoas faziam? As pessoas simplesmente estavam criando ratos para simular que eram da peste e vendendo. Né? Várias coisas parecidas estão acontecendo hoje. De maneira que a interpretação é isso. É uma ponte entre a realidade e a verdade. Agora, o que é a realidade não é algo simples. Tem que ter uma base filosófica por trás, rodando por trás. A verdade, idem, porque existem pelo menos 3 concepções que eu vou tentar resumir. Nós podemos entender que a realidade é algo exterior a nós, exterior a gente, está fora de nós. Ela é eterna, imutável. A gente tem que descobrir essa realidade. Mas também existe outra concepção que diz que a realidade está na nossa mente, na nossa consciência. E nós é que temos que adequar o que existe fora de nós à nossa consciência, que é chamado idealismo. E existe uma terceira concepção de realidade relacionada à intersubjetividade e à realidade criada pela linguagem. Nem estaria fora de nós, em verdades imutáveis, perenes, nem na nossa mente, mas sim em fruto de um interrelacionamento, de algo que construímos coletivamente através da linguagem e nos seus limites. Então, com base nessa pequena introdução, eu cito no meu livro uma passagem que diz o seguinte, que o juiz ele não consegue acessar, ele não acessa essa realidade quando ele está julgando. O juiz não conhece as pessoas, o juiz não conhece as empresas, o juiz não conhece aqueles eventos que foram narrados. O juiz conhece exclusivamente a linguagem. E, portanto, partindo dessas ideias, é que a gente, eu acho que você também, Rogério, tem lidado muito com essa perspectiva de direito à linguagem. Temos que entender, não é exclusivamente linguagem, mas é preponderantemente linguagem. E como é que nós vamos tratar disso? Essa, então, é que assim, as minhas palavras iniciais. Eu observei, aliás, do seu livro, eu tive a grata satisfação de ler a linguagem muito clara, muito objetiva, e você elegeu, na sua pesquisa, como tema os limites do juiz na interpretação. E aí, assim, eu creio que muita gente
use essa palavra interpretação no seu dia a dia. Nós, aliás, interpretamos o tempo inteiro, né? Uma pessoa que não consiga interpretar uma piada nunca conseguirá rir de uma piada. A compreensão da piada depende de uma interpretação. Depende de uma compreensão do que signifique, da relação que aquilo possa ter com o mundo, porque, em regra, a piada faz graça justamente pelo fato de distorcer uma representação da realidade. De modo que, para quem pensa que interpretação é um tema estritamente jurídico, a verdade é que não, é um tema humano, é inerente à natureza humana. E é o tema, né, pelo que eu vejo, é o tema central de que você trata no seu livro. Mas, obviamente, o livro ele é um refinamento dessa ideia. Então, assim, eu queria te perguntar o que é que inspirou a escolha do tema, se foram eventos do mundo dos fatos, como você falou, se foi uma abordagem estritamente voltada para a linguagem, o que é que inspirou o então pesquisador na época a pesquisar sobre interpretação e o que seria essa interpretação de que você fala no livro? Eu vou tentar resumir em poucas palavras. Sabe o que foi, Rogério? Eu vou lhe dizer. Eu percebi, aliás, não era uma percepção só minha, mas aquilo me incomodou muito no meu mestrado, que eu via as pessoas discutindo direito na academia, e começou-se também a discutir também no judiciário muito direito com base em questões ideológicas. E aquilo me acendeu com uma curiosidade, uma luz, e dizer o seguinte: o direito não pode ser essa disputa ideológica. A disputa ideológica ela é travada em outros foros, em outras arenas, por exemplo, no parlamento, em outros foros da vida social, em associações, em sindicatos, em clubes, até mesmo em manifestações de rua. Mas no direito, não é que eu acho que o direito seja árido a questões ideológicas, a valores, mas é que ele não pode ser o locus para se tratar essa disputa prioritariamente. Então eu via os trabalhos, as discussões, e isso me incomodou. Então eu disse, olha, acho que tem algo aí que precisa ser pesquisado. E aí eu cheguei na questão dos valores, da valoração. A valoração ela é decisiva para a decisão judicial. A valoração ela é a atividade que produz os valores. E um conjunto de valores é uma ideologia. Uma ideologia é um conjunto de valores que se tem. Então, eu acho que isso precisa ser melhor explicado. Ainda mais porque no Brasil, falar em valor sempre foi sinônimo de falar em subjetivismo. E eu também discordava disso, ainda que intuitivamente. Eu digo, olha, não pode ser, valor não pode ser subjetivo. Existem critérios objetivos de valoração. Eu acho que é por aí que nós vamos. Então, quando eu cheguei no doutorado, na PUC em São Paulo, e fui aluno do professor Paulo de Barros Carvalho, e orientando do professor Pedro Sampaio Ferragini, e ouvi eles falando sobre direito em outras perspectivas, na perspectiva em que eu acreditava, vi esses professores falando sobre sistema de referência, vi esses professores falando do direito como linguagem, como discurso, como construir o sentido do discurso e como colocar a valoração no seu devido lugar. E isso, para mim, caiu como uma luva. Eu lembro que o Brasil, viu, Rogério? Aí a gente tem que falar uma coisa para revelar a nossa idade. Né? Nós fizemos direito nos anos 90, né? Nós fomos a última turma do século XX, mas fomos, né? As últimas, né? Assim, 99, por ali, mas fomos. E o direito também... Para você ver como nós entramos cedo na faculdade, né? Eu gosto muito de um marco, Rogério, que é um recurso extraordinário, julgado no ano 2000 pelo Supremo. Para mim, ali é o marco do neoconstitucionalismo no Brasil, que trouxe toda essa carga valorativa para dentro do direito. Quando o ministro Celso de Mello, num voto belíssimo, ele concedeu o tratamento para portadores de determinada doença
que não me recordo agora, mas compelindo o Estado a efetivar um direito social através do judiciário. Era o início da intervenção nas políticas públicas. Tinha havido algumas decisões da Justiça Federal nos anos 90, que eu me lembro aqui, era proibição de fumo a bordo de aeronaves, era união homoafetiva no âmbito previdenciário. No âmbito previdenciário, a Justiça Federal esteve nessa vanguarda aí. Mas o marco foi essa decisão do Supremo, porque o Supremo é uma cúpula do Judiciário. Então, ali começou esse impulso que desagou nessa, vamos chamar assim, extrema, discussão extrema a partir de valoração de ideologia de direito. Foi um crescendo. Foi a judicialização da política que levou à politização da jurisdição. E esse foi o que me levou. É uma lembrança interessante a que você traz. Naquela época, nós tínhamos muito menos acesso às decisões do Supremo, ao que o Supremo fazia, a quem eram os ministros, né? Costuma-se dizer que naquela época nós conhecíamos a seleção brasileira de cor. Hoje a gente não sabe quem é da seleção brasileira, mas sabe exatamente o nome dos 11 ministros. Então, assim, é uma diferença muito grande, né? Uma diferença cultural muito grande. Tem uma coisa que me incomoda ainda hoje, que aí, assim, não vai uma crítica, eu diria que cada segmento profissional tem o seu vocabulário, tem a sua linguagem própria, que algumas pessoas chamam de jargão, mas me incomoda ver que isso já poderia ter sido mudado no âmbito da mídia. O que eu vou dizer? A gente vê regularmente que se fala assim, por exemplo, o juiz emitiu o parecer, ou então o Ministério Público decidiu. E eu creio que essa seja uma dúvida comum, porque a utilização dessas expressões dessa maneira também é bastante comum. Né? E aí, assim, mais um gancho que eu aproveito para chamar a atenção, até porque é um tema interessante, você trata de duas questões interessantes no seu livro. Primeiro, o conceito de decisão judicial, porque, ao que parece, a confusão da utilização dessas expressões no dia a dia, pelas pessoas em situação em que tenha havido um ato ou do Ministério Público ou um ato da Justiça, emprega a expressão de forma não totalmente adequada. Um dos temas que você trabalha no seu livro é justamente o conceito de decisão judicial. E dentro dessa decisão, dentro desse conceito, também associada à questão do valor, da subjetividade ou não dos valores, e é uma expressão que aí eu vou passar a bola para você e dizer se vira, você fala em voluntarismo judicial. E são duas questões que eu acho muito interessantes, precisam ser abordadas. Obrigado, Rogério. Eu vou tentar ser objetivo nas duas. A questão da decisão judicial que eu coloco é bem simples. Existe uma concepção tradicional que acha que uma decisão judicial ela é fruto de um silogismo lógico. E aqui eu já deixo claro assim, eu não estou falando da decisão judicial do ponto de vista processual, ali aquela diferença entre despacho, decisão e sentença, que é algo mais elementar, né? Eu não estou falando de decisão judicial no sentido constitucional como o ato por excelência da jurisdição, né, que é para a resolução dos conflitos, mas eu ponho a decisão judicial num plano de exame, de análise mais filosófico, mas extremamente importante para a gente entender. Então, voltando, há uma concepção tradicional que diz que a decisão judicial ela é um silogismo lógico. O que quer dizer isso? Você tem uma premissa menor, que são os fatos, você tem uma premissa maior, que é a norma, que ela é geral e abstrata, e o trabalho do juiz é fazer a subsunção daquela premissa menor na maior, e isso conduzirá necessariamente, porque o silogismo é uma maquininha de pensar da lógica, necessariamente a uma conclusão. Então, costumou-se a pensar assim, desde o início do século XX, com o positivismo normativista, já se pensava assim. E chegou-se até aqui. Só que o próprio Kelsen, ele denuncia que esse tipo de visão ele é extremamente limitada. Por quê? Porque sendo a linguagem, aí volta, né, a colocar a linguagem
no centro do debate. Como a linguagem ela é limitada, ela é fugidia, ela não é capaz de expressar tudo que a gente sente, né? A complexidade da realidade, tanto que existem os poetas, não é? Para traduzir seus sentimentos a partir da linguagem que eles conseguem implementar. Como a linguagem é limitadíssima, essa ideia de silogismo nunca vai funcionar, porque nós nunca teremos essa perfeição matemática. Então, Kelsen diz, os juízes dizem que fazem isso, mas não fazem, porque, na verdade, eles fazem isso parcialmente. Na realidade, o que o juiz faz é julgar conforme a sua vontade. Daí a palavra voluntarismo. Ou seja, em outras palavras, a norma, que tem uma linguagem limitada, porque cheia de termos vagos, ambíguos e porosos, ela não permite essa matematicidade, ela só permite o juiz chegar até certo ponto. Nos casos difíceis, e essa linguagem já é mais para cá, né? Alex, do Orco, já não é, você não usa essa linguagem, o juiz vai agir conforme a sua vontade. É o que ele quer decidir. De modo que aí estão postas a ideia de decisão judicial e a ideia de voluntarismo. E agora, o que é que eu acho? Eu, particularmente, no livro, que é a decisão judicial. Aí, fazendo toda a crítica, todo o exame em torno desses temas, e principalmente separando, que eu separo, o que é. Eu acho que a atividade interpretativa é algo diferente da atividade argumentativa, são atividades diferentes. Então, partindo de toda essa análise, eu digo o seguinte, aí eu uso uma metáfora. Eu digo, olha, a decisão judicial, ela implica em duas travessias. Duas travessias. Uma travessia na qual o juiz vai sair da narrativa das partes para construir a sua própria narrativa. Veja, repare, construindo realidade através de camadas de linguagem. Porque nós vamos pôr a realidade na sentença, mas sem nunca ter visto essa realidade. Nós só temos visto os textos. Então, a primeira travessia. E a segunda travessia é do enunciado da norma, do texto da norma, para a norma jurídica, que são coisas diferentes. São construtos do magistrado. Então, a decisão judicial ela envolve essas duas travessias. Aí é que vem toda a dificuldade. E como fazer, como transpor de uma margem para a outra? Aí é que é o trabalho que o livro tem. E assim, o que eu acho mais interessante nessa abordagem, e aí assim, é interessante que se diga, nós temos basicamente o mesmo objeto de interesse, mas eu diria que numa, não sei se feliz metáfora, vou arriscar, mas se nós fôssemos profissionais, pesquisadores, naquela época do filme Mestre dos Mares, eu diria que você seria o navegador, cientista navegador, que olhando para o céu, buscaria descobrir o melhor caminho para chegar ao lugar a que o capitão quisesse ir. Você projetaria o melhor caminho. Eu, de minha parte, eu prestaria muita atenção, né? Eu seria talvez aquele biólogo lá que ficava esperando chegar nas ilhas para procurar os pássaros exóticos, mas eu prestaria muita atenção no caminho concretamente feito. Eu analiso realmente, gosto de analisar a decisão do jeito que ela é. E assim, esses dois percursos, esses dois abismos que são atravessados, que você descreve no seu livro, me remetem muito à ideia de que o juiz faz essa travessia com base nas aptidões dele. Ele sempre utiliza muito dele no processo de construção da decisão. De modo que quando ele decide, essa é a minha visão, ele decide muito de parte do que ele é, daquele chamado background cultural dele, da história de vida dele. Ele diz muito sobre ele quando ele decide. E assim, há realmente trabalhos de universidades, infelizmente não tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Fora do Brasil se pesquisa muito mais isso, mas há pesquisas sobre as influências que a pessoa do juiz, que elementos inerentes ao caráter, à personalidade, à história de vida, aos conceitos e preconceitos do juiz, grandes influências passam dessa história de vida toda que é a pessoa do juiz
para a decisão judicial. E talvez a alma da importância da interpretação esteja justamente em evitar que essa marca do juiz contamine tanto a decisão dele, que ela passe a ser um ato puramente voluntário, pois isso aqui não é uma decisão com base no direito. Não, isso aqui é a decisão do juiz, com base no direito próprio do juiz. Talvez isso hoje em dia seja muito mais questionado pelas pessoas, tendo em vista a exposição que há do Poder Judiciário. Hoje em dia todo mundo lê jornal, lê blog, lê internet, e todo mundo presta atenção no que decide o Supremo, no que decide o Superior Tribunal de Justiça. As pessoas já distinguem o que é o Supremo, o que é o Superior Tribunal, o que é o Tribunal Regional Federal, o Tribunal de Justiça, e a decisão judicial termina sendo um objeto de interesse generalizado, né? Absolutamente generalizado. Você falou aí nessas duas travessias, né? Penso eu que você atente, né, com mais, digamos, predileção pela travessia da norma positiva para a norma do caso concreto. Seria isso. Olha, deixa eu dizer, eu tenho até uma notícia para lhe dar. Acho que nós não divergimos. Não, com certeza. Convergimos. Porque o âmago das minhas conclusões, elas passa, como eu falei antes, pela atividade valorativa. Então, essa atividade que é inerente ao ato de compreender e interpretar, que nós realizamos no nosso trabalho, ele não é feito só através de critérios objetivos, não. Nós utilizamos critérios subjetivos para valorar também as situações. E quando eu falo situações, eu estou falando de todo tipo de signo capaz de ser interpretado, seja uma linguagem, um texto, seja uma realidade bruta mesmo. Tudo é passível de nós interpretarmos a partir das compreensões que for possível alcançar através da nossa, como você colocou muito bem, pré-compreensão. Que é toda a nossa carga cultural, psicológica, enfim. Então, eu acho assim que há critérios subjetivos de valoração, e eu citaria sentimento. Você pode fazer uma valoração com base no sentimento. Sentimento telúrico, sentimento de amizade. Isso, às vezes, é até inconsciente, né? Pode ser com base em desejo, pode ser com base em crenças, pode ser com base em dogmas que você possua, paixões. O juiz não está indene a isso, não. Eu costumo dizer, nesses anos que nós somos juízes, desde que venho pesquisando isso, eu sempre tenho me proposto a refletir, e eu chego a uma conclusão: o juiz nunca vai se desvestir daquilo que ele é. Então, nós temos esse lado subjetivo da valoração. Agora, nós temos que nos policiar, aí sim, a gente tem que fazer uma autocontenção para impedir que esta carga subjetiva ela seja levada para as decisões. Porque, como eu digo, ninguém quer saber, Rogério, se eu sou ateu, espírita, cristão. Ninguém quer saber disso. O jurisdicionado não quer saber disso, não interessa. Da mesma maneira, eu, como juiz, eu não posso ter partido, colorações partidárias. Eu até brinco, quando meus alunos perguntam, às vezes estou expondo algum tema, aí algum aluno sempre pergunta: professor, qual é o seu partido? Porque aluno gosta de constranger professor. Tem aluno que adora, né? Aí eu digo: meu partido é um coração partido. Então, nós temos que nos policiar. Agora, existem critérios objetivos de valoração, como olhar para a história, olhar para a tradição, olhar para a cultura, olhar para os consensos sociais que nós já alcançamos e, sobretudo, nesses tempos mais recentes, desde o Código de 2015 para cá, olhar a ratio decidendi das decisões das cortes superiores. Isso tudo no Brasil está engatinhando, mas está acontecendo. Eu tenho acompanhado isso de alguma forma, porque eu estou encerrando meu mandato na TNU. E a TNU é uma corte de uniformização de jurisprudência. Ela julga teses. E a gente troca ideias. Quem preside a TNU é um ministro do STJ. Então, há uma interação entre as duas
entre juízes do Brasil todo e também com a Corte, com o STJ, com a Corte Cidadã, né? Tribunal Cidadão. E nós temos visto essa evolução. Fizemos até um evento lá no Conselho da Justiça Federal para tratar de ratio decidendi. O que é isso? E ratio decidendi, ao fim e ao cabo, é justamente você expor, através da argumentação, no seu voto, na sua decisão, quais são os critérios de interpretação que você adotou e que, em última análise, são os seus critérios de valoração. É isso. Então, penso que voluntarismo é, sim, um mal. Ele nunca vai ser extirpado, porque o juiz ele não pode deixar de ser quem ele é, e eu não sou um computador. Eu não sei quando é que eu estou... Eu nem sempre sei quando é que eu estou agindo, movido por algum subjetivismo dele. Nem sempre eu sei. É possível isso. Então, agora, possível é que a gente se policie. Você tocou em 2 pontos aí. Aliás, um ponto que chama a atenção em 2 frentes. Você falou na questão de precedente. Eu até destaco aqui que nós temos na nossa seletíssima e queridíssima audiência nosso colega Jorge, que acabou de terminar seu doutorado com uma tese sobre precedente judicial, tendo pesquisado, inclusive, na Universidade, salvo engano, de Kent. Tenho a impressão de que tenha sido isso, ele pode nos corrigir aí nos comentários. E nós temos ainda vamos dizer, um caminho muito inicial em matéria de lidar com precedentes. Né? Tanto você que está na TNU, que eu diria que é uma corte nacional, eu iniciei ano passado meu mandato no TRE, e a gente vê o quanto a aplicação de precedentes nos tribunais é algo que é muito levado a sério. E no caso da TNU, principalmente, que é um órgão criador de precedentes, é ainda mais... Foi Duke, exatamente. Não foi Kent, foi Duke. Aí, já corrigiu, Jorge. Valeu, Jorge. Bom, e eu vejo o seguinte, nós tínhamos, eu digo nós, não eu e você, mas nós, Poder Judiciário, ancestralmente falando, tínhamos uma prática de citar o precedente como se fosse a decisão. Olha, indefiro com base na súmula tal, defiro com base na súmula tal. E aí eis que surge o novo Código de Processo Civil, que trabalha exatamente o quê? Um dos temas que você trata no seu livro, que é a fundamentação das decisões judiciais. E houve, né, todos nós sabemos que houve uma reforma nessa parte do Código de Processo Civil que considerou esse tipo de expediente como uma forma de pular ou de burlar a necessidade constitucional de fundamentação. Ou seja, a decisão que se fundamenta exclusivamente em citar precedente, em citar súmula, não é decisão fundamentada. E isso passa pela ideia de se conhecer o que significa fundamentar a decisão, o que é que envolve fundamentar a decisão. A fundamentação é a interpretação, a fundamentação é a justificativa e a argumentação, como entra nisso? Está percebendo que eu estou construindo uma teia para jogar em cima de você, então fica à vontade. Esse papo está bom demais, contraído demais. Amigo é para isso, amigo é para isso. Amigo é para isso. Tem uma frase que você gosta muito, mas eu não posso dizer aqui no ar, né? Depois eu digo. Olha, veja bem. Tem uma observação que eu quero sair de dizer de início. Jorge, que está ali nos ouvindo, que teve essa experiência nos Estados Unidos, ele vai concordar, acho que concorda comigo. Essa ideia de precedente no Brasil. Parece que precedente é o quê? Quando o STJ vai afeta um representativo da controvérsia, o Supremo ou a TNU, vou falar pela TNU, né, que eu participo. Às vezes a gente nunca julgou aquela matéria. Escute aí. Nós nunca julgamos aquele tema, e aí já há uma proposta de afetar como representativo da controvérsia, que vai ser o precedente. Né? Aí eu digo, mas eu sempre faço essa reflexão, precedente não é algo... A súmula vinculante número 1 do STF é para mim um marco. Então, exatamente. Então, precedente... nós não viramos um país da common law, lógico que não, mas a gente adotou algumas ideias boas,
Claro que também não é impossível de se adotar, não. Mas o precedente, ele é, antes de tudo, fruto de uma maturação da própria corte. Então, é preciso que se decida algumas vezes, que se discuta, que o colegiado debata. E, quando se sentir amadurecido, então parte para o precedente final, aquele que vai, de cima a baixo, reger o entendimento da matéria. Mas no Brasil, acho que a gente não conseguiu compreender isso ainda, mas vai compreender, vai alcançar. Com relação àquela diferença que você falou, foi perfeita os pontos que você tocou. Qual é a diferença entre precedente e jurisprudência? Jurisprudência é muito a cultura do Código de 73. Né? A gente acabou entrando por questões processuais, mas é um universo processual, vamos dizer, mais ligado a essa reflexão de cunho, vamos dizer, mais filosófico, que tem muito preconceito, mas depois eu falo sobre isso. Tinha, né? Não tem mais. Tinha. Acabou. Eu vou dizer por quê. Então, a cultura da jurisprudência é aquela que você diz assim, tem jurisprudência sobre o assunto? Aplica aí. Tem súmula sobre o assunto? Cite aí. Quantos e quantos votos e quantas sentenças eram desse jeito? Né? Você faz um pequeno relatório, depois lança uma ementa, uma súmula, e ali você julga procedente ou improcedente. Sendo que a cultura do precedente, ela não é essa. O precedente não é simplesmente o entendimento do tribunal a respeito de. O precedente é você ter que olhar para a ratio decidendi. A ratio decidendi que envolve uma complexa atividade de interpretação e argumentação. São atividades diferentes. A interpretação é a atividade essencialmente valorativa, aquela que ocorre por trás, no background, na mente do juiz e da corte. E a argumentação é aquilo que surge no voto. Como eu vou justificar as valorações que eu fiz? Então, a gente tem que prestar atenção na argumentação. E esse conjunto é o que se chama de ratio decidendi. Somente assim a gente vai um dia. Aí teve um aluno meu que disse, professor, eu acho que o Brasil só vai conseguir isso daqui a uns 30 anos. Não importa. Mas somente com o tempo nós vamos conseguir atingir os 3 valores que estão postos no CPC 15, que é coerência, estabilidade e integridade da jurisprudência. E, pasmem, tem que começar dentro de casa. Porque, às vezes, o magistrado não tem esse conjunto de valores, nem que suas próprias decisões, as suas. E eu não estou falando de decidir, por exemplo, uma gratificação do jeito, sempre do mesmo jeito, decidir uma questão criminal sempre da mesma forma. Não estou falando disso, não, porque isso é fácil, está tudo lá no computador. Eu estou falando de você usar o seu mesmo raciocínio jurídico para decidir as mesmas questões assemelhadas, diferentes, mas assemelhadas. Então, você tem que ter um conceito de norma, um conceito de ordenamento, um conceito de decisão, um conceito de interpretação. Não é que você vai transformar a sua atividade numa atividade acadêmica, não, sua atividade jurisdicional, não, mas você tem que ter essas concepções dentro de você. Porque senão você, aí volta para o início da nossa conversa, senão você vai ficar decidindo direito de forma ideológica. É o cordão vermelho encarnado. Aí, me permita, que a gente está numa conversa descontraída, e que a gente vai falar sempre na lateralidade, né? Nunca dos fatos que estão acontecendo, que estão candentes, mas na lateralidade. Eu me lembro que uma vez cheguei numa cidade do interior e aí estava rolando fogos na rua, que era uma brincadeira. Eu disse, o que foi? Isso é jogo do Brasil? Não, é porque houve uma decisão judicial do TRE, aí hoje é sua, né? Que tirou o prefeito e botou o outro. Então, não podemos tratar o judiciário dessa forma. Né? A minha palavra é essa. Há esperança, mas é preciso que nós tenhamos essa visão. E outra coisa que eu vou conclamar, que está cheio de colegas magistrados, né? Até porque o evento é da Rejuf. Nós temos que pensar isso, porque somos nós, magistrados, que temos essa imparcialidade. Nós não temos atividade estratégica, não. Está chegando a inteligência artificial aí. Nós não somos estrategistas, não. Nós somos pessoas que querem construir um direito, um país, uma nação. Essa é uma missão, entende? O nosso compromisso é esse. Não é que os outros atores jurídicos também não têm esse compromisso. Isso não pode ficar mal entendido. Eles têm, sim, só que eles são obrigados a adotar perspectivas que são intrinsecamente atreladas aos valores
de interesses que eles têm é diferente. E esse debate é essencial, tanto que são essenciais na justiça. Porque a justiça nunca se faria sem essa dialeticidade, mas somos nós que temos que encaminhar esse debate. Temos que pesquisar. E aí, Rogério, me permite só mais um pouquinho dizer do preconceito. Antigamente, não sei se ainda resta algum preconceito, mas antigamente você dizia assim, esse cara aí está estudando, desculpa até a informalidade, eu já estou usando o total da informalidade. Essa pessoa aí está estudando filosofia do direito, esse cara é doido, era logo rotulado, né? No mundo essas coisas são terríveis, né? É um mal que a gente não consegue evitar. A fulano é doido, é isso, é alternativa, é um Nefelibata, né? É um Nefelibata, é um habitante das nuvens. Mas isso mudou. Por quê? Como é que você vai ficar pensando o direito com o manual, com o direito dogmático? Você nunca vai entender precedente, nunca vai entender decisão judicial. É essa aí a minha palavra, né? É isso aí, Rogério. Não sei o que você acha. Me chamou a atenção que você tenha falado na inteligência artificial e eu vou apenas citar aqui que nós temos na nossa audiência pessoas lá do grupo de pesquisa da Unicap, que eu já agradeço imensamente a presença, já vi aí minha orientadora, vi colegas, e há realmente pesquisadores lá que trabalham essa ideia de inteligência artificial e eu fico dizendo que eles estão querendo tomar os nossos empregos. Morro de medo dessa história de um dia chegar para trabalhar e ter um robô lá no meu lugar. Mas eu ainda acredito, tenho essa crença, talvez, enfim, instintiva, de que nós temos um papel eu não vou falar na realização da justiça, porque é muita pretensão, mas nós temos um papel nessa contribuição, embora não sejamos, como você disse, uma atividade estratégica, eu diria que, no sentido amplo, talvez, mas nós temos um papel, até porque as decisões judiciais ainda precisam de alguma valoratividade, alguma subjetividade, obviamente contida nos limites do que seja necessário e suficiente à compreensão da realidade humana, até porque, julgando as causas de seres humanos, eu ainda penso que seres humanos façam esse trabalho muito melhor do que robôs, tenho essa ideia. E no fim das contas, o que a gente converge totalmente para isso, é que esse processo de tomada de decisão judicial, isso que a gente faz no dia a dia, e que estuda também nas horas de folga, entre aspas, que é a base do que a gente pratica no dia a dia, isso realmente é uma atividade de seres humanos para seres humanos. E aí, assim, o que a gente tem que fazer, penso eu, a gente tem que procurar procurar trabalhar formas de evitar que na outra ponta nós tenhamos algo que não seja compatível com a uniformidade que se pretende de um direito que seja isonômico. E aí você falou nos 3 predicados que nós ainda caminharemos bastante em termos de prática de precedentes. Eu não sou tão pessimista quanto seu aluno. Eu acho que 30 anos é muito tempo. É muito tempo. E enquanto nós... Não. Eu pensei que ia dizer que era pouco. Até porque eu acredito muito que todos, né, juntos, e eu não digo só juízes, eu digo todo o staff que lida com a jurisdição em sentido amplo trabalha hoje em prol disso. Nós trabalhamos em prol de realizar justiça com J maiúsculo, justiça para o ser humano, justiça para a pessoa que precisa, justiça como sendo um ideal, mas que é um ideal palpável e a gente tem como caminhar em direção a ele, né? Por isso que eu acho muito interessante hoje que esse debate sobre o que é decisão judicial, o que consiste em fundamentar, o que é argumentar, isso seja levado para as casas das pessoas, né? Uma das coisas, eu vou me permitir só uma invasão, uma das coisas que eu tenho estudado e gosto de estudar é o poder que o discurso de massa tem na vida da gente. Então vejam só, eu estou vendo aqui 52 pessoas, né, contando comigo e com você. Na verdade, nós dois estamos invadindo a casa de 50 pessoas. E, aliás, elas nos convidaram para entrar. Algumas dessas pessoas podem até não nos conhecer, mas nos escutam, nós falamos para elas, nós temos a possibilidade, inclusive, de influir nas crenças, nos valores delas, e essas pessoas podem ser
futuros tomadores de decisão em vários lugares em que essa tomada de decisão seja exigida. E é possível, inclusive, que eu e você hoje tenhamos colaborado para decisões que podem mudar o destino da nossa nação. É por isso que hoje trabalhar isso, essa ideia, esse diálogo sobre o que é decidir, como decidir, quais os limites do que é possível decidir, se nós queremos decidir de forma justa, de forma isonômica, se eu não quero simplesmente ser o rei Salomão e dizer como eu acho que deva ser. Talvez até o que eu acho que deva ser seja o melhor, mas não foi aquilo que foi escolhido por todo mundo ou pela maioria. E o que foi escolhido pela maioria, na maior parte dos casos, e eu vou evitar entrar nesse vespeiro, falar em questão contra minoritária, mas a ideia da maioria, o pensamento da maioria é algo que deve ser respeitado tanto quanto possível, até porque é assim que a gente funciona como uma sociedade democrática. Eu entendo que esse debate é extremamente interessante. E assim, eu não vejo discordâncias na gente, só enalteço a possibilidade de que essa nossa conversa, que é, entre aspas, uma conversa a dois, seja, na verdade, uma conversa em 55 pessoas. Isso, para mim, é muito interessante. Isso. É, perfeito. Mas a gente, inclusive, tem hora que a gente tem que abstrair isso, né? Fazer de conta que estamos só nós dois, que a gente fica até mais à vontade. Você tocou num ponto muito interessante, né? Tem um outro viés do direito que eu gostaria de pedir vênias aí para você, licença para tratar, que é o direito também como processo comunicacional. O direito, que é a linguagem, também é um processo comunicacional. E nesse ponto, eu levei aprendizados do meu orientador, o professor Tércio, de maneira decisiva. Quando ele diz o seguinte, preste atenção, o discurso, ele pressupõe uma estrutura comunicacional, onde existe o emissor da mensagem, o destinatário da mensagem, o código da mensagem, que é a linguagem através da qual se expressa, o canal de transmissão, pressupõe também um contexto em que ela está sendo produzida. E aí ele diz, olha, em todas as mensagens, preste atenção, sempre vai estar rodando por trás relações sociais. É o discurso que vai se formar ao final, como sendo o relato vencedor, e aí é uma expressão que o professor Tércio usa. O direito é o relato vencedor, aquele que, ao fim, prevalecer. Ele encerra em si relações sociais relevantes. Por exemplo, relações hierárquicas. O discurso ele é feito de posições hierárquicas. Aqueles que estão participando daquela comunicação nem sempre possuem o mesmo patamar hierárquico. O juiz, por exemplo, fala por último. O STF fala depois do último tribunal. Então, há argumentos de autoridade se inserem aí, Rogério. Por exemplo, eu sou um especialista no assunto X ou Y, então quando eu falar no discurso eu tenho autoridade. Meios de comunicação também têm autoridade. Nesse sentido que eu estou falando, de preponderância social, determinado jornalista tem muita credibilidade. Então, o que ele fala é ouvido pelas massas ou por determinados segmentos. Então, isso tudo compõe o relato vencedor, que vai ser considerado a verdade. E aí a gente tem que ter essa percepção crítica, não só fora do direito, mas dentro dele, porque, afinal, nós, juízes, somos construtores de fatos. O que colocamos nas nossas sentenças e votos é uma narrativa também. E repare, nessa narrativa, você tem o dentro e o fora, como diz o professor Tércio. Quer dizer, nós selecionamos, o emissor da mensagem seleciona o que é que vai entrar no discurso, o que é que vai sair. E, da mesma maneira, o destinatário também seleciona, ouve o que quer, escute. E isso vai formando o relato vencedor. Alto, baixo, conforme a hierarquia, o poder social, dentro, fora, porque nós vamos escolhendo o que colocamos e o que queremos ouvir. E ainda tem o claro e escuro. Nós, às vezes, damos ênfase a um ponto e deixamos o outro bem clarinho para não ser percebido ou não ser valorizado. E isso tudo compõe um relato vencedor. E, por fim, você ainda tem as palavras que você escolhe. As palavras são cheias de carga valorativa. Então, esse tipo de noção para o juiz é fundamental. Para o cidadão é fundamental.
para poder, principalmente nesses tempos em que há uma hiperinformação, hiperconectividade, como diz você, todo mundo tem acesso a dar uma notícia, a transmitir uma notícia, e aí, se ele não tiver essa noção, e não tem, né? Você sabe, nem nas altas esferas da intelectualidade se tem, imagina o cidadão. Você não consegue destrinchar o que é e o que não é. E aí entra esse lado da fake news que você está enfrentando. Às vezes eu vejo o Tribunal Eleitoral, o TSE, normatizando sobre fake news. Mas peraí, aí eu jogo a pergunta, e o que é fake news? Ou é uma guerra de narrativas, não é? Né? Se eu convencer a minha esposa que eu não estive aqui hoje nessa live, ela não ficar gravada, eu simplesmente não estive. Então, é preciso um pouco mais de apreciação crítica, e isso faz parte da interpretação e dos limites do juiz também. Eu queria só, dar um alô aí para minha amiga Maria Creuza, que eu vi que entrou, que é lá a diretora do programa de pós-graduação. Vi também o Fred Keller, que entrou aí. Se eu perdi alguém, me desculpe, mas é que a gente aqui vai... Mas totalmente. Ilustre, viu, Rogério? Totalmente. Antes de você entrar, eu saudei muitas pessoas, vi muitas pessoas conhecidas, mas se eu for saudar todo mundo, a gente só vai fazer as saudações, porque nossos amigos, queridos amigos, compareceram em peso. Essa questão da fake news é extremamente, enfim, atual nem se fala, mas é bastante oportuna. Nós tivemos, inclusive, uma conversa sobre isso lá no tribunal, e a ideia que eu tenho é absolutamente convergente com a sua. Porque o que rotular? Quando eu digo rotular, eu não falo com aquela carga valorativa, aquela carga negativa. Eu não estou falando em colocar um rótulo negativo, mas o que eu identifico como sendo notícia falsa? Até porque a forma como se representa algo, a forma como você constrói algo em termos de linguagem, ela varia de forma assim brutal. É possível retratar com palavras o mesmo fato de formas absolutamente diferentes. Eu posso esconder quem foi o autor, eu posso destacar quem foi o autor, eu posso acentuar a ação e minimizar os resultados. Enfim, há várias maneiras de construir a tradução linguística de um evento. Né? Você, inclusive, traz isso no seu livro. Eu me lembrei de um caso, foi talvez um dos pontos que eu achei mais interessante que você traz, que é a sua experiência prática cotidiana. Você coloca no seu livro um exemplo de um agricultor do sertão nordestino. Nós que somos do sistema juizados especiais federais, vemos isso fortemente, não é?